Beleza. Então, gente, bom dia, né? Na aula de hoje, vou apresentar para vocês o sociólogo da semana, que é o Althusser, e depois eu vou explicar o trabalho final da disciplina que eu vou propor, tá? Então, vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela, gente? Tá sim, apareceu. Beleza. Então, gente, a aula de hoje é sobre o Althusser. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem parar durante a apresentação para eu tentar explicar para vocês. Então, o Althusser, ele, ao contrário dos sociólogos que a gente tinha visto até o momento, o Althusser ele é mais contemporâneo, digamos assim. Ele nasceu na Argélia em 1918 e morreu na França em 1990. O Althusser, a história de vida dele, ele foi aceito na Escola Normale Supérieure da França, que é uma escola referência, onde, por exemplo, Althusser, Foucault, o Péchet, todos trabalharam. Ele foi aceito por estar nessa escola, mas não pôde porque ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. Depois que ele voltou da guerra, a guerra teve um impacto muito grande na vida dele e afetou a saúde mental do Althusser. O Althusser, pra vocês terem uma ideia, quando a gente fala dessa questão da saúde mental, que foi uma coisa que acaba impactando na teoria do Althusser, na forma como ele foi divulgado, na década de 80, ele deu um surto psicótico e ele matou a esposa estrangulada. Depois disso, o governo francês meio que colocou panos quentes, ele foi mandado para tipo de uma casa de repouso hospício, mas ele não foi preso. Mas isso, de certa forma, acaba impactando na forma como o Althusser ele circulou, tanto que quando você procura coisas sobre o Althusser, você não encontra tanto quanto você vê de Marx, de Durkheim, de Weber. O Althusser, ele, assim como Sartre, era filiado ao Partido Comunista Francês e a teoria dele é totalmente influenciada pelo Marx. Ele vai fazer muita leitura do Marx para poder propor as considerações dele, tá? Então, o principal livro do Althusser é esse livro aqui, Os Aparelhos Ideológicos do Estado. É um livro fininho, de umas 120 páginas ao máximo. E esse livro do Althusser, ele é um convite muito grande para a gente repensar, e sobretudo no período que a gente vive agora, que fala-se muito da questão da ideologia, o Althusser trabalha com esse conceito de ideologia, e é importante para que a gente desmistifique algumas coisas, como a gente vê discursos rolando hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que o Althusser ele tenta entender é a reprodução das condições de produção. Para ficar mais fácil da gente entender, tentem. Bom dia, Alexandre. Tentem associar que toda vez que o Althusser fala em reprodução, tentem trocar a palavra reprodução por manutenção. Então, a primeira coisa que o Althusser quer entender, lendo Marx, é a manutenção das condições de produção. O que é isso? O Althusser parte do princípio de que uma formação social, uma sociedade, para que ela consiga se manter tal qual como ela precisa de criar mecanismos, de ter mecanismos que possibilitem essa manutenção, essa reprodução do sistema. Então, isso acontece por quê? Primeiro ponto. Ele não usa o conceito de sociedade, ele fala formação social, porque tentem associar a formação social à sociedade. Toda formação social, para o Althusser, tem um modo de produção dominante. Exemplo, a sociedade na qual a gente vive e convive com ela é uma formação social capitalista. A base do modelo de produção dominante é o capitalismo. E a forma como esse modo de produção se desenvolve, se organiza, ele tem relação com as forças de trabalho e com os meios de produção. Então,
a formação social dominante, ela vai fazer todo um trabalho para que ocorra a manutenção e a reprodução no quadro do qual ela é a detentora do poder. E para que isso ocorra, o Althusser nos convida a pensar sobre a reprodução da força de trabalho. Para ele, a força de trabalho, que é o que movimenta uma sociedade capitalista, a manutenção dela, ela se dá por 2 pontos. Primeiro, o salário. O salário é algo que contribui para a reprodução. Por quê? Porque o salário, segundo Althusser, ele vai... Bom dia, Valéria. O salário, ele vai prover o que é indispensável para a nossa sobrevivência. A gente trabalha, as pessoas que trabalham recebem um salário e esse salário provém o mínimo. Mas o mínimo para o Althusser não é o mínimo que o nosso organismo precisa biologicamente para poder sobreviver. Ele coloca que esse mínimo que o salário nos provém é um mínimo que é historicamente determinado. É o que a gente discutiu em aulas anteriores. Eu tenho fome. Fome é uma coisa biológica minha. Eu preciso de me alimentar de qualquer alimento para me nutrir. Mas a fome específica, eu tenho fome de chocolate, eu tenho fome de Coca-Cola, é uma condição determinada historicamente. Eu preciso de ter um lugar para poder morar, para poder me proteger da chuva, do sol. Mas, pensando na questão biológica, pensando na questão histórica, esse lugar não precisa de ter não sei quantos quartos, ter academia, ter piscina, ter jardim. Isso aí tudo é construído historicamente. Então, para o Althusser, o salário, ele auxilia nessa reprodução da força de trabalho, porque ele ele te dá a condição para você ter o mínimo para poder sobreviver. E outro ponto que auxilia nesse processo de manutenção é que a força de trabalho, ela tem que ser qualificada. A gente já viu isso, que na medida que a sociedade ela vai se tornando mais complexa, a gente vê que os quadros, eles vão separando e vão tendo pessoas específicas para cada função. E a gente precisa de ter essa diversidade. E para que ocorra essa diversidade, essa qualificação, esse processo não pode se dar de qualquer forma aleatório. Tem que ser tudo muito bem pensado e engendrado. Entenderam até aqui o que o Althusser chama de reprodução das condições de produção? Entendi. Aí, o Althusser, vocês viram anteriormente que ele está totalmente voltando lá no Marx, né? Ele volta na... Gente, está faltando a palavra. Gente, esqueci a palavra agora. Ele volta naquela representação que o Marx faz para poder explicar a infraestrutura e superestrutura. A questão do exemplo do prédio. Na base de toda a sociedade, a gente teria uma infraestrutura. Essa infraestrutura, por Marx, ela é totalmente ligada à questão do capitalismo, da sociedade capitalista, e ela é formada pela economia e pelas relações de produção. E essa infraestrutura, segundo o Marx, ela que vai influenciar e determinar o caminho da superestrutura. O que é a superestrutura? A superestrutura seria o aparelho jurídico-político, que seria o Estado e a questão do direito, e a ideologia, que seria a ideologia moral, ideologia familiar, ideologia religiosa. Então, para o Marx, é o capitalismo que vai definir a superestrutura. O Althusser, ele vem aí para poder contestar, de certa forma, o Marx, porque ele vai falar, olha, não é só a infraestrutura que impacta na superestrutura. A superestrutura, ou seja, o Estado, o direito, a questão da moral, da família, da religião, também vão ter, de certa forma, impactar a questão do capitalismo. E aí que a gente vê o principal conceito que o Althusser trabalha, que é o conceito de ideologia. Para a gente falar de ideologia no Althusser, a gente precisa de entender o que é o Estado para o Althusser. O Estado, para ele, é uma máquina de repressão que serve para que a classe dominante, quem está no poder, assegure sua manutenção e a sua dominação sobre a classe operária. Para ele, o Estado existe porque
é instituído um poder para esse Estado, e a luta de classe, vocês lembram que o Marx fala que existe sempre a nossa sociedade é movida pela contradição, e essa contradição é a luta de classe, ou seja, o operariado querendo assumir o poder e a burguesia lutando pela manutenção do poder. Ele fala que a luta de classes que existe na nossa sociedade, ela é movida pela tomada do poder. Todo mundo quer o poder. Todos querem chegar ao poder. Quem está no poder não quer largar e quem não está no poder quer assumir esse poder de todo jeito. Então, ele faz uma diferença entre o que é poder e o que é aparelho de Estado. Para o Althusser, para que qualquer pessoa consiga tomar o poder, ela precisa de ter o controle dos aparelhos de Estado. Daqui a pouquinho nós vamos entender que é aparelho de Estado. Mas ele explica que depois que a pessoa assume o poder, ela pode manter o poder sem modificar, por exemplo, o funcionamento do aparelho de Estado. Vamos dar o exemplo de um impeachment. Por exemplo, nós tivemos impeachment no Brasil nos últimos anos. A gente vê que trocou a pessoa que estava à frente da representação do poder no Brasil, mas a estrutura que existe, ela foi mantida. Trocou-se a pessoa, mas manteve a estrutura. A gente continuou com o regime presidencialista, tem Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores. Então, essa diferença que ele faz de poder e Estado. Todos querem o poder, mas para que eu tenha o poder, eu preciso de ter o aparelho de Estado à minha disposição. Mas o que são os aparelhos de Estado? O Althusser, ele divide esses aparelhos de Estado em dois. O aparelho repressivo de Estado e o aparelho ideológico de Estado. O que é o aparelho repressivo de Estado? Você sempre vai ler essa sigla aqui nos textos do Althusser, que é o ARE. O aparelho repressivo é um aparelho único e ele é responsável por definir o Estado como força de execução e de intervenção repressiva. É um mecanismo que funciona majoritariamente pela violência e pela repressão. Ele pertence ao domínio público. Que exemplos de aparelhos repressivos de Estado? O governo, a administração, exército, polícia, tribunal, prisão. A gente, por exemplo, quem cometeu um crime não vai ser julgado pelo tribunal da Thaís, vai ser julgado pelo tribunal que é instituído pelo Estado brasileiro. A gente paga imposto, mas a gente não paga imposto para o SOSÉ especificamente, a gente paga imposto para o Estado. Então, esses aparelhos, eles é uma representação de uma única entidade. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, Thaís. Já os aparelhos ideológicos do Estado, que é o que o Althusser chama de A e E, ele não é único, são plurais. Eles existem de diferentes formas e são realidades que aparecem para a gente como instituições especializadas. Ao contrário do repressivo, que tem que pertencer ao Estado, eles podem também ser do domínio público, mas mesmo quando o primeiro pertence ao domínio público, os ideológicos eles podem pertencer ao privado, mas mesmo pertencendo ao domínio privado, eles funcionam em favor do Estado, porque são todos conduzidos pela ideologia dominante. E a ideologia dominante é de quem está à frente do poder. E é nos aparelhos ideológicos do Estado, segundo a Althusser, que a gente encontra a luta de classes, a contradição. Então, os aparelhos ideológicos, eles podem ser vários. Pode ser o religioso, que é o caso da igreja, das religiões. O escolar, que é a escola. Bom dia, Eric. O escolar, que é a escola. O familiar, que é a família. O jurídico, que é a lei. O político, que são os partidos políticos. O sindical, que são os sindicatos. Pensem que o sindicato é um espaço de luta de classe. O AIE de informação, que é revista, internet, televisão, rádio. E o cultural, que são literatura, belas artes, esportes. Então, esses aparelhos ideológicos, segundo o Althusser, eles aparecem na nossa sociedade de diversas formas e eles vão auxiliar, ajudar na manutenção da ideologia dominante. Então, é importante que vocês saibam que existe um aparelho repressivo de Estado e vários aparelhos ideológicos, e a gente fala que o aparelho repressivo funciona pela repressão e o ideológico funciona pela ideologia.
mas isso não é de forma não é de forma única. Repressivo é só pela repressão, ideológico só por ideologia, de forma alguma. Funciona majoritariamente. Vou dar um exemplo para vocês. A escola, por exemplo, é um aparelho ideológico, ela trabalha com a questão da ideologia. Mas dentro da escola, a gente encontra práticas de repressão. Um aluno que tem uma conduta errada, ele é punido, ele é castigado. O aluno que não tem um desempenho legal numa atividade, ele vai receber uma nota baixa. Então, não é que eles funcionem somente pela repressão ou pela ideologia, mas é o principal mecanismo que faz com que eles funcionem. E todos os aparelhos, gente, eles trabalham em favor da manutenção das relações de produção. E cada aparelho ideológico, ele vai fazendo isso de sua maneira específica e a forma como esses aparelhos eles vão conversando, dialogando, trabalhando, é muito harmoniosa, porque eles acabam que mesmo sendo tão diversificados, existindo uma grande quantidade, eles trabalham sempre voltados ao mesmo fim, que é a manutenção da ordem dominante. Então, a manutenção das relações de produção, ela é assegurada, segundo o Althusser, pelos aparelhos repressivos e ideológicos de Estado. Alguma pergunta, gente? Não, Thaís, tranquilo. O Althusser, ele vai se dedicar muito à questão dos aparelhos ideológicos do Estado, e ele fala que os aparelhos ideológicos do Estado, a importância deles vai variando ao longo da história e varia segundo cada formação social. Eles falam, ele dá o exemplo, vamos pensar na Idade Média. Na Idade Média, quem que era o principal aparelho ideológico do Estado, gente? A igreja? A igreja. A igreja era o principal aparelho ideológico do Estado. Quando a gente tem a Revolução Francesa, a gente vê que esse quadro modifica. Não é mais a igreja que é o principal aparelho ideológico do Estado. Ela tem a sua importância ainda. Mas o que se torna, numa formação social capitalista, o principal aparelho ideológico do Estado, para o Althusser, é a escola. E ele fala no livro dele, acho essa metáfora muito bonita, de que a escola é um aparelho ideológico que tem uma música silenciosa. Já está tão engendrada e tem uma função muito importante, mas essa função, ela tem uma função importante, mas a forma como ela trabalha nessa perpetuação da ideologia dominante é meio que apagada e se torna silenciosa. Não, a escola, ou até começa a ter vários comentários sobre, fala que na escola é um lugar que basicamente os saberes que a gente aprende são ler, escrever e contar. Ler, escrever e contar são saberes mínimos para se viver numa sociedade urbanizada. Imaginem vocês vivendo hoje na cidade de vocês sem saber ler, sem saber escrever e sem saber contar. Como é que você pega um ônibus? Como é que você faz uma conta de um troco que você recebeu? Como é que você se comunica hoje, sendo que a gente comunica sobretudo por WhatsApp? E a escola também trabalha no ensino de uma cultura científica e cultura literária. Culturas essas que são as da ideologia dominante. A escola, além desse saber prático, ela também trabalha no ensino dos costumes. A escola trabalha com o comportamento. Ela vai te ensinar, querendo ou não, o lugar que você deve ocupar. Quando vocês entram dentro de sala de aula, vocês aprenderam isso logo no comecinho do primário. Você já sabe qual lugar que você tem que sentar e qual que é o lugar que o professor vai ocupar dentro da sala de aula. Você sabe qual que é o comportamento de um aluno e qual que é o comportamento do professor. Por mais que seja aberta a relação, a gente sabe que o comportamento do aluno é um comportamento de obediência ao professor. Então, para o Althusser, esse trabalho com os valores, com os costumes, ensinando os lugares que a gente deve ocupar, isso vai sendo feito dentro da escola, de modo que a criança já vai aprendendo como ela vai ter que se portar como adulto. E a escola, para o Althusser, ela vai formar dois tipos de sujeito. Ela não é uma escola igualitária, uma escola para todos. É uma escola que vai formar quem obedece e quem manda. E essa divisão de se formar quem obedece e quem manda está totalmente ligada à manutenção
do capitalismo, da ordem. Então, essa manutenção da força de trabalho, ela exige não só uma formação qualificada e diversificada, mas também exige que essa mão de obra já esteja submissa às regras e à ordem estabelecida. A escola, ela ensina saberes práticos e tudo que a escola ensina, segundo o Althusser, é pela manutenção da ideologia dominante. A escola, segundo a Althusser, essa música silenciosa dela, ela trabalha para garantir a submissão do operariado à ideologia dominante. E ela também vai oferecer, como a gente tem o sistema de escola dual, essa escola ela também oferece ao dominante a possibilidade de se formar para que ele consiga se dar bem, manter a estrutura da qual o coloca no domínio. Pergunta, gente. É tranquilo, Thaís. Tranquilo, Thaís. Então, a escola, ao mesmo tempo em que ela reproduz uma qualificação, ela sujeita o aluno à ideologia dominante. E essa soma das duas ações é que vai reproduzir a força de trabalho. A escola, aí o Althusser vai tecendo várias considerações, ela foi criada pela burguesia para substituir o papel da igreja como aparelho ideológico do Estado principal. E a escola, ele faz uma análise do contexto francês, mas a gente pode trazer algumas coisas do Althusser para a nossa realidade. Ela atende a maioria das crianças, gente. Se um pai mais uma mãe fala que não vai colocar o filho na escola, que a criança não tá na escola, ele já olhado assim, a pessoa tá louca. A escola, ela consegue, foi tão engendrada a construção da escola como um aparelho ideológico de Estado, que ela consegue atender as crianças desde muito novinhas. As crianças, elas já têm um pouquinho de autonomia, elas já estão na escola. E a escola, sobretudo, pensem para vocês verem, na escola, do ensino primário ao superior, qual é a escola que vai ter o maior quantitativo de alunos? É a escola primária. Na medida em que a pessoa vai avançando nos graus de escolarização, é como se fosse um funil. Começa contemplando um todo, vai diminuindo, 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 cada vez menos pessoas vão sendo contempladas por esse acesso à escolarização. Então, a escola, ela tem essa questão de começar a atender crianças de todas as classes, logo que estão muito pequenas. A escola, na maioria dos países, ela é obrigatória, e se tem um tempo obrigatório de estar na escola, se você pensa que uma escola tem uma carga horária de 4 horas e meia por dia, nós vamos ter no final do 20, vamos por 24 horas da semana da criança, ela tem que estar dentro da escola, seguindo aquelas regras, aprendendo. E esse período que a criança permanece na escola é um período de inculcação da ideologia dominante trabalhada de diversas formas. Então, essa ideologia na escola, pensa, por exemplo, no Brasil, que a educação obrigatória é até o ensino médio. Vamos pegar são no mínimo 11 anos de escolarização, com a pessoa indo todos os dias para a escola, no mínimo 4 horas por dia, trabalhando a ideologia dominante. Que outra instituição na nossa sociedade tem essa disponibilidade de um tempo exclusivo voltado para ela, um espaço exclusivo voltado para ela, para a formação de uma massa tão grande? E a criança, não por acaso, ela vai na escola no período que ela está muito vulnerável. Enquanto a gente é criança, a gente não tem ainda a gente não tem muita vivência, não tem muita experiência, e acaba que o que vai ditando o comportamento da criança, segundo a criança essa vulnerável, é o aparelho ideológico da escola e o aparelho ideológico da família, que são os dois aparelhos ideológicos com os quais ela tem mais contato. E toda essa maquinária da escola, gente, ela funciona sob o discurso que a escola é para todos, a escola é um espaço neutro e, pelo amor de Deus, não existe nada neutro nesse mundo. A escola, ela se vê envolta numa névoa de que ela é uma instituição neutra, mas a escola não é neutra. A escola trabalha pela manutenção da ordem dominante. Alguma dúvida, gente? Comentários? Tranquilo. Muito cruel. Tranquilo. Muito cruel? Um pouco, né?
Então, o Althusser tem essa frase, gente, toda vez que eu vejo essa frase, eu penso tanto. Cada massa que fica no caminho está recheada pela ideologia que convém ao papel que vai desempenhar na sociedade de classe. É o que o Althusser fala, a escola ela vai moldando o pensamento do sujeito de modo que tem aquele que vai ser formado para ocupar o lugar de explorado, aquele que vai ser agente da exploração, aquele que vai ser agente da repressão, aquele que vai ser o profissional da ideologia, aquele que vai ser ideologia dominante. E pensem para vocês verem, você acha que a falta de... Pensando nessa perspectiva do Althusser, a falta de investimento numa educação pública de qualidade, um projeto que fomente uma educação pública de qualidade, é por acaso? Qual que é o interesse que a classe dominante tem de prover uma educação crítica, uma educação de qualidade para quem nasceu para ser dominado? Por que a gente vê que o salário do professor de base é um dos salários mais baixos? Por que eu vou remunerar bem quem que eu quero que seja formado para ser explorado? É o Althusser, meu povo. Parem para pensar na trajetória de escola de vocês. Quantas pessoas que estudaram com vocês que não ficaram pelo caminho? Quantas chegaram ao ensino superior? Pensem na questão do afunilamento, que vocês têm a possibilidade de estar sobrevivendo a esse afunilamento. Vocês ainda não são a massa que está ficando pelo caminho, vocês ainda estão pelo caminho. És o Althusser. Então, gente, o Althusser fala que a escola ela é o aparelho ideológico que tem papel determinante na reprodução das relações de produção. Aí, eu trago para vocês o conceito de ideologia de Althusser. Ideologia virou a palavra da moda. Vamos entender ideologia na perspectiva do Althusser. De modo geral, ideologia é um sistema de ideias ou representações que dominam o espírito de um grupo social ou de um indivíduo. Ideologia, gente, não é neutra, pelo amor de Deus, não existe sujeito neutro, não existe ideologia neutra. Toda tomada de posição é carregada de valores. A gente via antigamente a escola sem partido, o discurso que a escola não poderia discutir algumas coisas. Gente, só da escola falar que ela é uma escola sem partido, ela já é atravessada por uma forma de pensamento, por uma ideologia. Não existe essa questão de que você é neutro e você, de forma alguma, pode acreditar que você está fora da ideologia. A ideologia, para o Althusser, é um mecanismo que movimenta a tua vida. Todos nós somos seres ideológicos, a gente não vive fora da ideologia. A ideologia, para o Althusser, ela pode ser de dois tipos. A ideologia minúscula e a ideologia maiúscula. A ideologia minúscula seria a ideologia mais particular. Seria a questão da religião, da moral, da política, mais ligada às posições de classe. Não vou entrar no mérito dela. Trabalhando com a ideologia grande, é uma ideologia geral. A gente não escapa dessa ideologia. Para o Althusser, a ideologia ela é algo tão presente na nossa vida, na nossa história, na constituição da humanidade, que ela é algo que não tem história. A ideologia ela é eterna e o seu funcionamento e estrutura estão ao longo de toda a trajetória da humanidade. Então, o Althusser fala que, depois eu volto na questão, que ele fala que nós não vivemos sem ideologia. Ele fala que a ideologia nos transforma de indivíduos em sujeitos. Vamos passar para outra parte que eu acho que vocês vão entender. A ideologia funciona pela representação imaginária dos sujeitos, das suas reais condições de existência. O que é isso? Por que a ideologia é imaginária? Porque a ideologia são concepções de mundo que a gente vai criando, concepções essas totalmente influenciadas por quem está do domínio. E essas concepções, elas não são a realidade.
São formas com as quais a gente interpreta para tentar chegar numa realidade que a gente precisa de viver. Nem a realidade é real, olha que antagônico. Então, a ideologia ela é imaginária, a gente vive numa situação, a gente vive num mundo imaginário porque a gente vive numa ilusão. Somos todos iludidos, segundo o Althusser. A gente vive numa ilusão para poder dar conta da realidade na qual a gente está com ela. A gente não tem uma noção do todo. A gente é totalmente atravessado por quem está, por essa ideologia grande, essa ideologia geral, essa ideologia que é dominante. A gente não tem como fugir da ideologia. Nós vivemos, a gente já nasce, antes da gente nascer, a gente já tem ideologia da nossa vida. Por exemplo, quando a mulher sabe que está grávida, de cara já começa a pensar em várias determinações que são ideológicas. É menino ou menino? O que eu quero? Esse menino vai torcer para qual time? Qual vai ser a vida desse menino? Vai fazer qual faculdade? O que eu desejo para meu filho? Vai estudar em qual escola? Já vai. Esse todo já vai compondo. A gente já tem uma história antes mesmo da gente nascer. E a gente vive essas concepções de mundo, essas nossas formas de interpretar a realidade, que não são reais. Elas são ilusões, segundo Althusser, mas que nos ajudam a poder viver. A gente precisa da ideologia para dar conta do mundo. A gente precisa da ideologia para viver, a gente não vive sem ideologia. E a ideologia, ela tem materialidade, segundo Althusser. Ela existe, por exemplo, em rituais, em atos. Por exemplo, vamos pensar na ideologia da Igreja Católica, que é uma ideologia particular. Quanto eu ajoelho de frente com o altar, quanto eu passo na frente da igreja e faço o em nome do Pai, quanto a gente vê algumas pessoas às 6 horas da tarde rezando o Pai Nosso e a Ave Maria, são formas que a ideologia vai ganhando materialidade. Ela vai se realizando nos atos, nos nossos atos. Então, a ideologia é uma representação imaginária da nossa vida. E a gente não tem como viver sem ideologia. Nós já nascemos atravessados pela ideologia, então você não escolhe qual ideologia você vai seguir, ou se você é um ser ideológico ou não. Todos nós somos ideológicos e essa ideologia, ela não é neutra. Então, gente, eu acho que o de Althusser é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta do Althusser, algum comentário? Ô, Thais, uma coisa que eu não entendi. Quando fala nas duas ideologias, uma pessoa vive as duas ou ela só pode ver uma de cada? A gente vive as duas. Eles falam ideologia com isão, ideologia de zinho. A ideologia com todas as letras maiúsculas, você não consegue perceber em qual momento da história que ela aconteceu, qual representação histórica que ela dá conta, porque ela já existe no mundo desde que o mundo é mundo, ela já está enraizada de tal jeito. E junto com essa ideologia grande, existe a ideologia de zinho, a ideologia minúscula. Essa ideologia minúscula, ela está mais a questão das classes, de uma religião, como a gente viu a questão da ideologia católica, entendeu? Você vive com essa ideologia zona, dando conta de tudo, mas você pode ter algumas variações dessa ideologia, que é essa ideologia com letrinha minúscula. Então, no caso, a ideologia grande, maiúscula, toda maiúscula, ela seria tudo, assim. Tudo. Não tem como fugir dela, a gente já nasce nela. Mas não tem como definir o que é, exatamente, assim. O que é essa ideologia gigante, de letra maiúscula? É a ideologia, de modo geral, é a relação imaginária do indivíduo com suas reais condições de existência. É como se fosse uma representação que a gente cria do nosso dia a dia, das nossas vivências, dos nossos valores, entendeu? É como se ela fosse por um todo. É o que nos transforma de indivíduos em sujeitos, que é o que o Althusser chama de interpelação. A gente não tem escolha na nossa vida. É a ideologia que guia as nossas escolhas. E essa é a ideologia grandona, entendeu? Uma coisa ou outra pode ter uma variaçãozinha pela ideologia, mas a gente não foge da ideologia. A gente é totalmente amarrado pela ideologia.
E essa ideologia, ela se propaga, vai ganhando forma nos aparelhos ideológicos de Estado, que é o que a gente viu anteriormente, tanto cerca da escola, da família, da imprensa. Entendi. Entendeu? Então, não se Complexo foge. isso. Muito. Quando ele Ah, fala do sujeitão com sujeitinho, Odez, então a ideologia minúscula, ela tá dentro da ideologia maiúscula. É como se uma fosse a isso, parte da outra. isso. Ah, tá. Entendi. É onde você pode ainda ter uma variação. A minúscula é como se quando você tem, entre aspas, uma certa liberdadezinha de escolha. Você pode seguir a ideologia da Igreja Católica, a ideologia da Igreja Protestante, entendeu? Ah, tá. Mas você não Agora eu foge entendi. dela. O tempo todo ela tá ali. O tempo todinho. É Todinho, muito todinho. complexo isso, gente. Minha cabeça. Tá funcionando igual aquele negócio de matemática. Tipo diagrama de Venn, que tá um dentro do outro. Isso. Ai, meu Deus, que interessante. Isso A é gente não difícil. foge, não tem como a gente fugir da ideologia. E a ideologia, ela funciona para manutenção de quem está no poder. Todos os mecanismos, tudo é pensado para essa manutenção de quem está no poder, que é a questão que o Althusser nos convida a pensar, né? E ele fala que na nossa atual formação, quem trabalha mais para a manutenção dessa ordem é a escola. É a escola que vai moldando, colocando cada um no seu lugar. E é um processo que já está tão consolidado que passa apagado para a gente. A gente não para refletir. Não para. O Althusser é cruel, mas eu gosto dele. Bem compreendido. Mais algum comentário, gente? Boa essa aula, Thaís. Eu gostei da aula, mas Muito até boa. agora então eu entendi. Hã? Como é Não, que é, agora eu Felipe? entendi. Agora eu entendi. Não se foge da ideologia. Não tem como você fugir. Entendeu? Por isso que quando o povo fala, ai, nós não queremos a ideologia. Só de você falar que você não quer ideologia, você já está partindo do princípio, você não tem como, nós somos ideológicos, não tem como fugir da ideologia. É besteira quando o povo fala isso. Agora, quando vocês escutarem isso, discurso, quando fala assim, o discurso ideológico do atual governo, todo discurso é ideológico, todo discurso é atravessado pela ideologia. Tem como não ser. Vou mostrar para vocês aqui o trabalho final. Pelas minhas contas, nós temos mais 2 aulas. Nós vamos ter a aula do Gramsci e do Bourdieu. Bourdieu também eu acho que vocês vão gostar demais do Bourdieu. O Bourdieu é contemporâneo. Acho que o Bourdieu morreu em 96. E toda vez que eu leio Bourdieu é um soco no estômago. Faz a gente pensar tanto, 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 que são os 2 próximos que a gente vai ver, o Gramsci e o Bourdieu. Depois disso, eu não liberei para vocês ainda no Siga, tá no meu aqui, vocês estão conseguindo ver meu Siga? Sim. No Brasil, a gente tem pensadores da sociologia, grandes nomes, e eu escolhi 3. Escolhi o Darcy Ribeiro, o Florestan Fernandes e o Anísio Teixeira, para vocês pensarem sobre os 3. Então, o que é a minha proposta para vocês? Já está até aqui já. Que vocês se organizem em grupos. Os grupos já estão. Vou sortear o grupo para vocês aqui agora, ao vivo, para vocês verem quem são, para vocês organizarem um vídeo. Quem pegou o Florestan, faz um videozinho sobre o Florestan. Quem pegou o Anísio, faz sobre o Anísio. Aí vocês podem organizar da forma que vocês bem entender. Tem alguns critériozinhos ali, tá? Aí, passando essas 2 semanas, esse vídeo iria até o dia 24 de março. Seria o prazo final, porque tem as coisas para fechar e tal. Deixa eu ver aqui, alunos, gerenciar grupos. Como são 3, eu fiz um teste aqui. Vou dividir vocês em 3 grupos e eu vou mandar atualizar. Pronto, Siga já sorteou. O primeiro grupo ficaria Alexandre, Esterliane, Emily e Luísa. O segundo grupo ficaria Felipe, Helena, Valéria e Lucas.
O terceiro grupo, Vitor Hugo, Ariana, Eric, Liliane e Daí. Ficaram os 3 grupos. Aí, vamos colocar, deixa eu sortear, né? Quem vai ser com cada um. Deixa eu pegar um papelinho aqui. Ser justa, né? Anísio, Darcy e Florestan. Ó, estão os 3 aqui, ó. Anísio, Darcy e Florestan. Aí, como eu já expliquei para vocês, eu vou liberar o material lá no Siga. Aí vocês vão me mandar o link do vídeo. Aí tem 2 videozinhos explicando, tem um vídeo explicando sobre o programinha para gravar vídeo, que você grava por slide de PowerPoint. O grupo 1 do Alexandre ficou com Darcy Ribeiro. O grupo 2, de Felipe e Helena, ficou com Anise Teixeira. E o grupo 3 do Vitor Hugo ficou com Florestan, né? Florestan. Então, Darcy, grupo 1, Florestan, grupo 3 e Anise, grupo 2. Beleza? Tranquilinho, gente? Alguma pergunta? Por mim tá tranquilo, Thaís. Tá muito baixinho seu áudio, Alexandre, não entendi. Por mim tá Tranquilo. tranquilo. Tá, Pra mim tá tranquilo também. então tá bom. Vou de tarde, coloco a gravação da aula, a atividade do AutoCé e já libero para vocês lá no Siga essa questão dos seminários, tá? Então tá. Fiquem bem, tá? Fico triste de contar para vocês que vocês vivem, somos todos iludidos, vivemos numa ilusão, somos todos ideológicos, mas tinha que apresentar o AutoCé para vocês. Então, bom final de semana, gente. Beijo, tchau. Beijo, obrigado. Obrigado, Thaís. Obrigada, Tchau. Thaís. Bom final Um de semana abraço. pra você. Tchauzinho, abraço.